Olá, alunos! Olá, turmas! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Paulo Ricardo, seu professor. Estarei junto com vocês nessa viagem maravilhosa, onde nós vamos construir muito conhecimento juntos. Vamos ver o que nós temos de objeto de conhecimento para essa nossa aula? Vamos lá? Na aula de número 1, temos por objeto de conhecimento a valorização e experimentação das diferentes linguagens como fenômeno sociocultural e sensível aos diferentes contextos. Por detalhamento, nós vamos entender um pouco sobre as concepções de corpo, saúde e estética propagadas pela sociedade nas diferentes faixas etárias. Embora seja um enunciado carregado aí de epistemologia, né, umas palavras difíceis, mas nós vamos entender o que tudo isso quer dizer ao longo da nossa aula. E aí nós vamos esmiuçar, entender cada elemento, cada ponto, cada detalhe que está descrito aí neste detalhamento. Não se preocupe se porventura você não entendeu, está perdido sobre o que nós vamos estudar, nós vamos descobrir agora. Vamos de aula? Vamos lá! Ser ou não ser? Eis a questão. Será mais nobre em nosso espírito sofrer pedras e flechas que com a fortuna enfurecida nos alveja ou insurgir-nos contra um mar de provocações e em luta por lhes fim? Morrer? Dormir? Esse questionamento, ser ou não ser, eis a questão, pode estar relacionado aí ao nosso corpo, às questões de aceitação. Por mais que a pergunta pareça complexa, na verdade ela é muito simples. Ser ou não ser é exatamente isso. Existir ou não existir. E, em última instância, viver ou morrer. E aí eu quero deixar um pontinho de atenção sobre o morrer. Não existe opção relacionada a isso, né? Não podemos morrer, temos que viver a vida de forma intensa e aproveitar, principalmente você que é bastante jovem. Ok? A próxima cartela mostra que a vida ela é cheia de tormentos, né, e sofrimentos. E a dúvida de Hamlet é se será melhor aceitar a existência com a sua dor ou acabar com a vida. Essa pode ser aí uma confusão que surge na juventude, principalmente quando o assunto é aceitação corporal. Quando você olha para o seu corpo e questiona sobre como você está diante da sociedade, como está a sua aparência, o que as pessoas, porventura, estão pensando ali do seu corpo. Será que eu estou feio? Será que eu estou gordo? Será que esse grupo vai me aceitar? Será que eu serei aceito pelas pessoas? Esses são questionamentos pontuais que podem levar aí essa juventude a cair, muitas vezes, em muitos enganos, né? Em muitas confusões mentais, levar a alguns outros problemas que podem surgir em decorrência desses tormentos. E nessa fase nós estamos atravessando diversas mudanças que nós vamos conhecer nas cartelas a seguinte. Mas o que esse trecho em específico, o ser ou não ser, quer dizer para a gente, né? A gente vai compreender um pouquinho melhor sobre o que Hamlet quer dizer. Olha só. Continua o seu questionamento se a vida é um constante sofrimento, né? A morte ela vai parecer ser aí a solução. Porém, a incerteza da morte supera o sofrimento da vida. E essa confusão ela é muito comum na faixa etária aí dos nossos jovens, né? Ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada, nós temos esse questionamento, né? Ser ou não ser? Como será que eu sou? O que eu sou? Na adolescência, a cartela mostra para a gente esse questionamento, ele é comum, principalmente no que se refere à imagem pessoal. Isso porque, olha só, tem se tornado comum os termos pejorativos aí usados para designar as pessoas, de acordo com algumas características corporais. E aí alguns desses termos são aí o gordinho, o magrelo, o varapau, que é usado ali para aquele que é bem grandão, né? Ou o toco de amarra-jegue para aqueles que são pequenininhos. Nas academias a gente tem os termos aí o bombado
E o frango bombado é aquele que é bem grandão, né, que faz uso dos esteroides anabolizantes. O frango já é aquele que é bem magrelinho, que malha e não consegue desenvolver. Bom, o corpo diferente, ele se torna objeto de diversas críticas sociais e, por isso, fonte de frustrações, constrangimentos e limitações. Sobretudo, durante as experiências com práticas corporais nas aulas de educação física. E a parte pior de todo este contexto que está relacionado aí ao nosso corpo, né, a nossa aparência corporal, é que esse cenário ele é propício para o surgimento do bullying, o que, por sua vez, pode gerar aí muitos outros problemas que são tópicos para outras aulas, para nós conversarmos em outros momentos. Bom, ainda que comum, né, ainda que tenha se tornado aí comum esses termos, essas palavras, né, essas formas de se direcionar às pessoas baseados nas suas características físicas, não é o mais adequado, né? Ainda que esteja se tornando comum, não é o correto, nem o mais adequado. E aí você pode se perguntar, mas por que as pessoas usam esses termos? Isso acontece por conta de um processo chamado processo de estereotipação, ou seja, a construção de estereótipos. Nesse processo, as pessoas podem receber uma imagem positiva ou negativa. E esse é um dos tópicos principais desta nossa aula, um dos tópicos principais projetados para esse momento. Nós iremos tratar sobre essa linguagem, sobre essa caracterização feita baseada em aspectos corporais, baseada em aspectos culturais também, é a criação, o surgimento de estereótipos, tá? Embora vocês possam não saber o que significa isso, nós vamos descobrir ao longo desta aula. E aí eu já trago para vocês o conceito de estereótipo que aparece agora, olha só. Estereótipo é uma representação mental simplificada que, a partir de uma imagem cristalizada, costuma se aplicar aos grupos de indivíduos de uma sociedade, tá? E aí, para a gente deixar isso mais claro, de uma forma que vocês compreendam, né? A definição diz para a gente que é a representação mental simplificada, ou seja, eu só observo as pessoas, eu olho e aí eu vou criar ali uma nomenclatura para aquilo. Por exemplo, as pessoas que se vestem completamente de preto, nós costumamos dizer que essas pessoas são ali do meio gótico, ou então são do rock, são pessoas que têm baixa estima, ou que são metaleiros, enfim. Nós criamos essa imagem, quando pode ser simplesmente uma pessoa que usa roupa preta. Imagina, por exemplo, um intérprete de Libras que se veste para se adequar ao cenário, para não aparecer. Ele está vestido de preto, mas isso não significa que ele seja uma pessoa que gosta ali, que faz parte das vertentes do rock, né, do metal. Mas nós criamos o estereótipo porque ele está vestido de preto. Da mesma forma, acontece com os padrões corporais, né? Nós criamos nomenclaturas para essas pessoas baseada ali no seu padrão corporal. E a mídia, ela tem muita influência sobre isso, como a cartela mostra para nós, olha só. As mídias sociais, inicialmente a televisão e as revistas, mas hoje nós temos também a internet com os seus blogs, né? As redes sociais, com as suas postagens que viralizam em segundos, elas são fortemente responsáveis por veicular e fortalecer esses estereótipos. Isso porque elas têm criado padrões de estética, beleza, né? E gerado também um culto ao corpo. Olha só o que a próxima cartela mostra para nós. O culto ao corpo em excesso pode ocasionar transtornos alimentares. Nesse caso, os indivíduos percebem sua imagem corporal de forma distorcida, imaginando que o seu corpo está fora de forma, e aí eles começam a buscar incessantemente a perfeição e assim adquirem algumas doenças que podem levar até a morte, ok? Essas doenças, elas não escolhem uma fase específica, elas não escolhem um momento chave para aparecer.
Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, é mais comum elas aparecerem na adolescência, que é um momento em que vocês estão atravessando diversas mudanças, diversos processos bioquímicos, psicológicos, né? O corpo está aquela bomba de hormônios, e aí é um momento em que nós nos encontramos ali em determinada confusão, tanto física, fisiológica, mental, né? E aí, na adolescência, como a cartela mostra para a gente, é uma fase de grandes mudanças, né? Tanto físicas quanto psicológicas. E aí pensa-se muito nessa parte da autoimagem, da sua própria imagem, em como e por que a imagem corporal do outro, né, pode ser tão influenciadora. E a gente percebe não só nessas mídias que citei para vocês, mas também nos filmes, a questão da popularidade, a questão da aceitação ali no meio, as pessoas se preocupam muito com isso. E isso é um aspecto preocupante porque pode desencadear muitas doenças, muitas desordens alimentares, e aí a primeira que eu apresento a vocês é a anorexia, né? Imagina que você está muito preocupado com esse aspecto da sua imagem corporal, e aí o teu corpo ele está... Vou usar essa expressão, está aceitável, está num padrão estético bom, mas você ainda não se enxerga dessa forma, né? E você pode estar desenvolvendo um transtorno, uma desordem alimentar denominada anorexia. E aí a definição traz para a gente, olha, é um transtorno em que a pessoa tem medo excessivo de ganhar peso. E aí isso vai provocar restrição alimentar e redução no consumo de alimentos. Ela vai de todas as formas se driblar de comer porque ela não quer engordar. Ela acha que o simples fato de se alimentar normalmente, para ter energia para fazer as atividades normais do corpo, isso vai ocasionar um ganho de peso excessivo. Então ela vai ou restringir ou parar completamente de comer ou reduzir a níveis que não são bons. Isso vai levar a uma perda de peso significativa, e a pessoa geralmente ela não nota essa perda de peso, tá bom? Isso acontece porque a pessoa apresenta uma alteração na percepção real do seu peso e da silhueta corporal. O que eu quero dizer com isso? Ela vai se olhar no espelho, aparentemente ela vai estar magérrima, né? Vai estar muito magra, ela vai estar completamente alinhada, mas ela não vai se enxergar assim. Ela vai se enxergar ainda gordinha, vai se enxergar ainda com as dobras ressaltadas, e isso vai causar esse desconforto visual, tá bom? E aí, mesmo que aos olhos de todas as outras pessoas, mesmo que todo mundo diga, não, mas você está bem magrinho, você está alinhado, você está num padrão estético bom, ela não vai se enxergar dessa forma. Isso vai fazer ela desenvolver aí essa restrição alimentar, né? O que vai caracterizar a anorexia, tá? Outro distúrbio, outra desordem alimentar muito comum é a bulimia, que tem características muito parecidas com a da anorexia, mas ela vai ser caracterizada por episódios frequentes de compulsão alimentar, enquanto que a anorexia a pessoa não vai comer. Na bulimia ela vai comer bastante, de forma compulsiva, né? Exagerada. E aí vai ter aí esse consumo de grandes quantidades de comida, mas vai ser seguido de comportamentos compensatórios. Como é que ela vai compensar isso? Ela vai vai tentar vomitar toda a comida que ingeriu para que isso faça com que ela emagreça, né? São comportamentos compensatórios inadequados, e aí como que podem ser o vômito, o uso de laxantes ou ainda diuréticos, ou ficar sem comer e praticar exercícios de forma excessiva para tentar controlar o peso. Isso é muito perigoso, porque uma vez que você está fazendo atividade física, o teu corpo precisa de energia, precisa desse combustível para que você consiga executar essas atividades, né? Mas se você, de repente, eu não vou consumir porque eu vou engordar, e aí tu vai fazer atividade física, muito provavelmente você vai passar mal, você vai ter cenários aí de desmaio, né, baixas de nutrientes que são muito importantes para o nosso corpo. O que vai te dar alguns momentos aí de mal-estar, né? Você vai passar bastante mal. A bulimia, ela tem essas características, tá bom? E como eu falei de atividade física, da prática de atividade física, eu trago um outro distúrbio que é a vigorexia, que
Ela também é conhecida como o transtorno dismórfico muscular ou a síndrome de Adonis, que vai ser caracterizada pela obsessão, né, em ter um corpo perfeito, levando aí a prática exagerada de exercícios físicos. Isso vai causar, imagina que o indivíduo já está num padrão estético bom, bonito, malhou além do que deveria para o dia, mas ele quer malhar mais, ele pensa que ele malhando mais, ele vai crescer mais, o que é um erro muito comum. Você precisa dar para o seu corpo os períodos de descanso adequados, né, para que a musculatura possa se desenvolver da forma mais ajustada possível. Então, essa síndrome vai te fazer praticar exercícios além da medida e ao invés de estar ganhando, você vai estar perdendo. Mas é muito difícil explicar esses aspectos para quem sofre desses males. Um ponto primordial para que nós não sejamos aí de repente acometidos por esses problemas ou vítima dos estereótipos pregados pela mídia ou pelas pessoas, por essa visão externa, é a aceitação pessoal, como a cartelinha mostra para vocês. Olha só, a aceitação pessoal é o melhor caminho, mas uma aceitação saudável. E aí você pode se perguntar ou me perguntar o que isso quer dizer? Que nós devemos priorizar nossa saúde, logo adequar aí a nossa dieta, a nossa rotina de atividades físicas e práticas de higiene, né? E quando eu falo higiene, eu falo corporal, mental e todos os outros tipos de higiene existentes, né? Visando a saúde do nosso corpo, tá bom? E para a gente entender um pouco mais sobre esse aspecto de aceitação, de encontrar, entender qual é o corpo ideal, qual é o corpo perfeito, para a gente ter um padrão melhor estabelecido, nós vamos conhecer agora um outro tópico muito importante que são os somatotipos. Olha só, o somatotipo é uma teoria que eu vou apresentar para vocês, tá bom? Foi pensada aí por um grande nome que eu apresento para vocês agora. Tá bom? O fisiologista norte-americano William Herbert Sheldon, em 1940, ele desenvolveu uma teoria técnica chamada somatotipo, que a gente conhece a definição dela agora. Olha só, o somatotipo é uma teoria da técnica de classificação corporal extremamente importante para entendermos por que certos indivíduos são melhores jogadores de basquete ou melhores corredores fundistas, que são aquelas corridas de longa distância, ou porque alguns indivíduos comem bastante e não engordam, ou porque comem pouco e engordam muito. Nós vamos entender o porquê quando nós compreendermos aí o que é o somatotipo. E aí o Sheldon, olha só, ele dividiu aí a estrutura do nosso corpo em quatro categorias em três categorias importantes que nós vamos conhecer agora. Olha só, a primeira delas é a endomorfia. É o primeiro indivíduo que aparece lá para vocês, tá bom? Contem comigo aqui o do meio. O primeiro lá é o indivíduo endomorfo. Geralmente eles são mais baixos, como vocês podem ver na imagem. Vão ter aí o corpo mais largo, vão ter um percentual de gordura mais elevado e bastante dificuldade para perder peso, tá bom? Em contrapartida, olha só, mais características, na maioria dos casos, os endomorfos eles vão ter aí capacidade para ganhar massa muscular, vão ter uma facilidade para ganhar massa muscular, tá bom? A alimentação ela tem que ser um pouco mais restritiva, uma vez que esse cara vai engordar com facilidade, tá bom? E a gente vai evitar alimentos que ajudam a acumular mais gordura, como os doces, por exemplo. Então, entendendo que o seu padrão corporal é de endomorfo, você vai evitar aí, né, um pouco mais os doces. Normalmente, eles vão necessitar de uma redução de ingestão calórica, para que eles possam diminuir a quantidade de gordura corporal, bem como o acréscimo no gasto calórico ali com mais exercícios aeróbicos e um planejamento de musculação voltado aí com repetições mais altas por séries, ok? Ou seja, para a gente resumir, o endomorfo é um cara que vai ganhar peso fácil,
precisa comer menos caloria, praticar mais atividade aeróbica e fazer musculação com repetições mais altas, visando aí a queima de gorduras. E aí eu apresento para vocês o carinha do meio ali, olha, é o mesomorfo. Ele tem um corpo mais equilibrado. Ele não é nem o ectomorfo e nem tanto endomorfo. Ele literalmente, o meso quer dizer meio, né? Ele está ali no meio dos padrões. Os membros superiores são mais desenvolvidos e a cintura mais afinada. Os mesomorfos, eles não têm dificuldade de perder peso, já que eles contam com um metabolismo aí acelerado. A alimentação dele não deve ser muito calórica como a do ectomorfo, mas ele precisa, e também não precisa ser tão restritiva como a do endomorfo, tá bom? Ele pode comer ali um pouquinho, pode brincar um pouco mais com o prato, ok? E aí, um pouquinho mais com relação à alimentação e treinamento, ele pode ser considerado um indivíduo privilegiado. Ele tem um bom metabolismo, conseguindo manter pouco acúmulo de gordura, tá bom? E tem muita facilidade para ganhar massa muscular. É um cara basicamente abençoado por Deus. E a gente tem a última característica, o ectomorfo. Ele vai ter o corpo mais magro, os ombros mais estreitos e o percentual de massa muscular muito baixo. Eu quero deixar só um ponto de atenção antes de a gente continuar. Não é porque o cara é magro e alto que ele vai ser ectomorfo, tá bom? A característica da ectomorfia, a gente pode associar às populações da África que passam ali por uma situação de subnutrição, né? Então são indivíduos muito magros, com os ossos ali longilíneos, né? Os ossos mais compridos, tá bom? Altos e bastante magros. Então não é todo indivíduo que é magro que vai ser ectomorfo. Geralmente eles são mais altos e têm um metabolismo mais acelerado e, portanto, têm a facilidade de perder peso. Eles gastam muito rápido aquilo que eles comem. Bem como mais facilidade para perder também massa muscular. Para esse indivíduo, a alimentação, para quem é ectomorfo, né, deve ser um pouco mais calórica, tem que ter mais calorias. Mas, quando eu falo mais calórica, não quer dizer que ele tem que sair comendo um monte de besteira. Tem que ser aí uma carne um pouco mais gordurosa, um prato mais recheado, com um alimento saudável, porém calórico. Quando a gente fala em atividade física, olha só, o treino para esse cara, ele tem que ser intenso. Mas não pode ficar muito tempo ali na academia, porque ele pode perder massa magra, que é músculo, tá bom? O treino aeróbico, então, a gente não fala para ele, porque geralmente o treino aeróbico é para você perder calorias, para você perder massa gordurosa. Ele já não tem, ele vai perder o quê? Né? E aí, essa característica a gente tem que observar principalmente se o objetivo dele for ganhar massa muscular. Então, ele não pode passar muito tempo na academia. Você pode, porventura, estar se questionando isso que aparece para você na cartela agora. Onde a educação física escolar pode me ajudar? Bom, as aulas de educação física, elas podem ser o início da construção de hábitos saudáveis que lhe acompanharão por toda a vida. Isso porque, meus queridos escolares, meus queridos alunos, nessa aula nós temos a oportunidade de vivenciar, de experimentar diversas modalidades, né? Experimentar aí também as muitas práticas corporais e conhecer conteúdos que irão nos conduzir a uma vida mais saudável. A importância de nós conhecermos os aspectos citados aqui na aula, né? Eu falei para vocês sobre os estereótipos, falei sobre as desordens alimentares e falei sobre o somatotipo, que é o padrão criado pelo Sheldon. É que quando nós entendemos em que padrão nós nos encaixamos, quando nós entendemos de onde vêm esses estereótipos, nós passamos a não nos preocupar com as ideias criadas pelos outros. Nós olhamos para o nosso corpo, nos aceitamos como nós somos, trabalhamos aí a partir desses aspectos, né? Se eu sou, por exemplo, um endomorfo, que é o carinha que ganha um pouco mais de peso, eu já sei que eu tenho que regular a minha alimentação e me exercitar um pouco mais. Se eu sou mesomorfo, eu preciso também equilibrar
a minha alimentação e ter uma vida ativa no que se refere à atividade física, tá bom? Mas o mais importante é eu me encontrar e entender que os padrões ditados pela mídia não quer dizer que eu sou exatamente aquilo, não diz quem eu sou, mas eu me identifico dentro do que a ciência traz, do que a ciência me diz, tá bom? E aí a gente vai trabalhando, a gente vai criando hábitos saudáveis que podem começar nas aulas de educação física. Isso porque essas aulas e as atividades, os conteúdos que nós trabalhamos, trazem inúmeros benefícios para a nossa vida, que eu quero apresentar para vocês agora. Olha só, a atividade física, as atividades físicas, né, propostas aí nas aulas de educação física, elas trazem por benefício a redução da pressão arterial, o que vai ocasionar aí o afastamento, né, de algumas doenças. Vai melhorar aí as dores, né, do nosso corpo, embora depois da atividade física o nosso corpo fique um pouco doído, cansado, mas é reflexo da atividade que ao longo do tempo você vai se acostumar com essa leve dor, né? Talvez sinta até saudade quando não for praticar atividade, não for à academia, né? Vai aumentar significativamente a imunidade do teu corpo, ou seja, você vai ficar um pouco mais forte, resistente a doenças como gripes, resfriados, doenças que podem acometer aí todos nós. Quando nós praticamos atividade física, a imunidade do nosso corpo, o sistema de defesa do nosso corpo fica melhorado, tá bom? Vai combater também depressão, estresse e ansiedade, que são aí o mal deste século. São doenças psicossomáticas, doenças relacionadas à psique, que afetam o nosso organismo, né? E aí a atividade física me ajuda a vencer esses problemas. Vai aliviar a tensão muscular. Se de repente você está muito tenso, muito nervoso, está ali com a musculatura travada, quando você pratica atividade física, seja ela mais intensa ou simplesmente alongamentos, vai me ajudar a aliviar essa tensão muscular. Vai me ajudar a manter o peso ideal, e aí eu já chego a um ponto muito importante para as questões relacionadas à estética corporal, aos estereótipos, a tudo que nós tratamos nessa aula. Vai me ajudar a melhorar a postura, né? No sentido de que ela vai fortalecer algumas musculaturas que podem estar ali um pouco frouxas, e aí vão me ajudar a corrigir a postura, principalmente no que se refere à coluna, ao abdômen, aos joelhos e a tudo que está ligado à postura. Vai auxiliar na autoestima, não só pela prática, pelo bem-estar pessoal, mas geralmente quando nós praticamos atividade física, nós praticamos ali com muitas pessoas ao redor, e o convívio com essas pessoas vai nos ajudar a melhorar essa autoestima. Vai também prevenir doenças, né? Uma vez que o sistema imunológico, como falei, vai estar reforçado, vai estar melhorado ali. E por fim, vai melhorar a disposição física e mental do indivíduo. E aí, trago para vocês um lembrete maravilhoso. As aulas de educação física, as atividades e hábitos saudáveis, eles constituem uma pequena parcela do todo, de tudo o que a gente precisa para viver bem, para viver de forma melhorada. Mas a aceitação é o ponto mais importante. Portanto, você, jovem, quero deixar bem registrado para você. Aceite-se como você é. Tá bom? Não existe a ideia do corpo perfeito, não existe a ideia que a mídia prega pra gente, que mostra os modelos com as suas rotinas e tudo mais. Não existe isso. O corpo perfeito é o seu, mas eu preciso lembrar que esse corpo precisa estar saudável, eu preciso estar comendo coisas boas, coisas saudáveis, preciso estar realizando a atividade física de forma ou periódica ou com uma constância boa, né, dentro do teu condicionamento físico, mas eu preciso me aceitar, tá bom? E aí deixo mais um lembrete para vocês. É necessário ter saúde, ter um corpo saudável, mas é muito importante aceitar a si, não baseado em padrões da mídia, mas nos padrões aceitáveis para a saúde e bem-estar.
ok? E aí, para a gente fechar com chave de ouro, quero deixar uma mensagem para vocês que vocês reflitam e gravem aí na cabecinha de vocês quando porventura tiverem algum questionamento relacionado aos estereótipos pregados pela mídia, de repente essas desordens alimentares que apresentei, ou quando estiverem tentando se encontrar dentro ali do somatotipo, lembrem-se disso que aparece na cartela para vocês. Cada um de nós tem sua individualidade e temos que respeitá-la, aceitá-la e fazer o possível para melhorá-la e não modificá-la, tá bom? Lembre-se, não importa se você é alto, baixo, magro, tem um pouco mais de gordura corporal, né? Aceite como você é, aceite-se como você é, aceite o seu corpo e trabalhe para você alcançar os padrões que de repente você estabeleceu para você, porque são padrões de saúde, são padrões que vão te ajudar a ter uma vida melhor, afastar aí a incidência, o surgimento de doenças, né, relacionadas ao coração, à pressão arterial, doenças que podem levar à morte. Aceite o seu corpo, trabalhe para melhorá-lo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham aprendido bastante. Um forte abraço e até a próxima.